Pronto. Sim, então, na parte de estatística, os gráficos, eu comentei sobre isso no início das nossas discussões em sala de aula, mas os gráficos, eles são necessários para apresentar os nossos dados, né? Então, estatística é a parte da matemática, e aí, acho que alguém me perguntou se caía no Enem, cai no Enem sim, cai muito. Então, estatística, ela vai ser a parte da matemática que é responsável pela coleta, interpretação, organização e apresentação dos dados. E algumas tabelas ainda faz um resumo do que é trabalhado. Então, geralmente, nos nossos gráficos, eles vão ter um título, né? Que já explica mais ou menos não, explica de que trata o gráfico que vai ser apresentado, onde os dados vão ser apresentados, resumidamente, né? E o objetivo dos gráficos, tabelas e dos nossos componentes de estatística é justamente fazer com que quem pegue esses gráficos ou tabelas compreenda o que está sendo trabalhado, tá? Ou o que está sendo apresentado. Então, é necessário que eles fiquem claros, então apresentem os dados de forma mais clara, para que quem pegue, são chamados de leigos, para que os leigos peguem e entendam o que está sendo apresentado. E aí, como nós estamos trabalhando em disciplina em sala de aula, esses dados, né, eles vão ser apresentados de uma forma bem clara, né? E dessa tabela ou desse gráfico vão ser retiradas algumas perguntas, algumas informações que você precisa aprender a analisá-los de forma correta para poder responder, ok? Então, vamos começar com o nosso gráfico de linhas. O gráfico de linhas, ele vai mostrar o crescimento ou o decrescimento de uma variável ao longo do tempo. Geralmente, eles são trabalhados com variáveis discretas. E aí, quando a variável é discreta, os nossos dados são números inteiros, são apresentados de forma inteira. Então, não pode ter dados quebrados? Pode sim, pode tranquilamente, mas geralmente eles são trabalhados com dados mais inteiros. E aí, nós temos aqui uma tabela, um detalhezinho sobre gráfico, tabela, é que se eu fecho, aqui é uma tabela porque eu só tenho colunas e linhas. Lógico que eu não separei aqui por linhas, deveria, mas não separei. E se eu fechar aqui as extremidades, se eu fechar todas as extremidades, ela deixa de ser uma tabela e passa a ser um quadro, tá? Passa a ser um quadro porque tá todo fechado. Então, aqui a gente tem uma tabela, e nessa tabela, quando a gente olha para ela, a gente já vê que está se tratando da quantidade de livros que foram vendidos num determinado período do ano, e aí quando a gente olha para os meses, quando a gente olha aqui para os meses, a gente vê que é de julho a dezembro, ou seja, o segundo semestre de um dado ano. E aí, era para ter aqui, poderia aparecer aqui embaixo, dados, ou fonte. E aí, a fonte de pesquisa. Como foi elaborada por mim, eu vou botar autor 2021, tá? Que aí mostra de onde foi coletada essa tabela. E aí, o nosso gráfico de linhas. Vamos elaborar o nosso gráfico de linhas. Vocês lembram lá em função afim, quando nós colocávamos a representação? Sim, a diferença entre quadro e tabela é apenas estética. O quadro, ele é todo fechado. Apresenta a mesma configuração, mas ele é todo fechado. E a tabela, ela não fecha as extremidades. Então, a diferença de quadro e tabela é só essa. O quadro, ele tem as bordas todas fechadas. Se ele não tiver fechado, é tabela. Só essa, não tem outra diferença, não. Sim, então, vocês lembram quando nós trabalhamos a parte de função afim? E lá na função afim, a gente tinha a marcação dos pares ordenados no gráfico cartesiano, no eixo cartesiano. No gráfico de linhas vai ser feita a mesma coisa basicamente. Observem aqui, ó. Eu coloquei aqui só as iniciais de cada mês, já que não tinha nenhum mês repetido. Então, eu tenho julho, agosto, setembro.
outubro, novembro e dezembro. No mês de julho, eu tive 350 livros vendidos. E aí eu coloquei as vendas de 100 em 100. Poderia colocar de 50 em 50? Começando 100, 150? Poderia. Mas como eu sei que 350 está na metade entre 300 e 400, então eu faço aqui a marcação e coloco um ponto. Opa, bem fora do lugar, né? E aqui eu vou marcar o primeiro ponto. Pronto, vou deixar aí. Agosto foram 300. Então, em agosto, eu marco aqui, ó, 300 e faço a ligação com o mês de agosto. Vou marcar um outro ponto aqui. Setembro foram 400. Então, um pouquinho mais acima. E vou marcar o outro ponto aqui no mês de setembro. Outubro foram 400 também. Então, nós temos os dados aqui, ó, foram constantes. No mês de agosto e no mês de outubro foram a mesma quantidade de vendas. Tá torto, mas não tem nada não. Vou botar direito. A mesma quantidade de vendas aqui que foi em setembro foi também em agosto. Novembro eu tive 450. 450 tá na metade entre 400 e 500. E aí eu vou marcar aqui o ponto entre novembro e 450. E dezembro foram 500 livros vendidos. Eu botei ali os 600, não vai ser utilizado, não tem problema se tiver excedente, isso é só detalhe. Pronto, e quando nós estamos trabalhando com linhas, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ligar os pontos. Vamos fazer a ligação entre os pontos, ó. Eu tive pontos aqui em julho. Opa. Tenho esse ponto aqui, este ponto. Aqui, ó, foram iguais. E aqui eu tenho esses outros pontos aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos só fazer a ligação entre os pontos. Se a reta cresce, ela sobe. Se decresce, ela desce. Então, ó, de 350 para 300, eu tive um decrescimento. E aí, eu cresço de agosto para setembro. Permaneço constante de setembro para outubro. Cresço de outubro para novembro e cresço de novembro para dezembro. Percebam que a gente tem a composição de linhas, por isso que o gráfico é chamado de gráfico de linhas, certo? Esse gráfico aqui, ele é muito utilizado nas questões de política para representar as pesquisas políticas, quando um candidato está mais bem avaliado, ou quando ele era bem avaliado e desceu, então eles utilizam linhas coloridas. Quem assiste o jornal sabe, eles utilizam linhas coloridas para fazer a representação desses dados de crescimento ou decrescimento, tá? E eles são utilizados nas nossas tabelas de forma mais simples, em que não tem a tabela de frequência. Quando nós utilizamos tabela de frequência, vamos aqui para a nossa próxima tabela. Deixa eu botar as anotações. Eu não deixei para tirar print porque eu estou gravando a aula, tá? Quando a gente trabalha com tabelas de frequência, nós temos dois tipos de gráficos a considerar. Vou colocar aqui os gráficos que nós vamos considerar. O primeiro é o gráfico de coluna. Ele pode vir na vertical ou na horizontal. E também nós temos o gráfico de setores. Gráfico de setores é o gráfico em pizza. Gráfico de setores ou pizza. Essas primeiras informações é mais a título de informação mesmo. Já já a gente vai ver o que vai ser necessário para a gente aqui. Então, vou colocar um exemplo. Digamos que uma turma ela tenha o desempenho em matemática representado a seguir. Desempenho em matemática.
E aí, quando a gente fala de desempenho em matemática, todo mundo já compreende que eu estou falando de notas, né? E eu vou colocar aqui uma frequência absoluta. E também uma frequência relativa. A frequência absoluta são os números, a quantidade de dados que nós vamos ter em cada elemento, em cada linha. A frequência relativa é a parte de porcentagem, ou a divisão entre o total e entre cada frequência absoluta e o total. Eu vou colocar aqui insuficiente, Vou colocar regular. Antigamente as notas eram dadas assim. Bom e ótimo. Regular, bom e ótimo. E aqui no finalzinho eu vou colocar o nosso somatório. Esse símbolo aqui é o símbolo de somatório. Significa que eu vou somar todo mundo. Na frequência absoluta, eu vou colocar insuficiente 6 pessoas. Tomara que não tenha. Regular, 10 pessoas. Ainda é aceitável. Bom, 14. E ótimo, 10 pessoas. Com um total de... Deixa eu fechar aqui. 40 pessoas. Na frequência relativa, lembrando que nós fazemos a divisão, ó, 6 pelo total, vai dar aproximadamente 0,15. Eu vou arredondar, se não der bem certinho, dá próximo. Acho que dá certo. 10 dividido por 40, eu já tenho esses dados, dá 25%. Ó, os dados da frequência relativa, eles podem aparecer em casas decimais, ou eles podem aparecer em porcentagem. Aqui seria só multiplicar esse 0,15 por 100, que daria 15%. Aqui, 14 dividido por 40, quem quiser pode confirmar os dados depois, dá 35%. E o 10 novamente aqui, ó, dividido por 40, que eu já tinha feito, que deu 25%. Somando tudo isso, eu preciso que isso dê 100%. Se eu somar em forma de número decimal, eu tenho que ter um total de 1 na minha soma da frequência relativa, certo? Então, pode aparecer em forma de decimal ou em forma de porcentagem. E aí, quando a gente vai representar o nosso gráfico de colunas, aqui eu vou colocar as nossas linhas. E aí, essas linhas aqui significam que eu vou ter as variáveis com seus dados sendo em cruzamento. Eu vou fazer o cruzamento aqui dos dados do desempenho com a frequência absoluta. Absoluta não, vou fazer com a frequência relativa. Geralmente apresentado em porcentagem, então para ficar mais fácil a visualização, vou botar aqui a frequência aqui, ó, porcentagem subindo e aqui o desempenho. Certo? Em porcentagem, eu vou representar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. Pronto. E aqui eu vou representar os nossos dados. Insuficiente, regular, bom e ótimo. E aí, para fazer os nossos gráficos de coluna, muito fácil, muito simples de ser representado os nossos gráficos de coluna. Olha, é só subir a coluna até a porcentagem, ó. O 15 está entre 10 e 20. Então, 15% está aqui, ó, entre 10 e 20. A minha coluna vai até esse pedacinho, até esse pontinho aí, ó. Vou colocar aqui a coluna. 15%. Depois coloca a porcentagem em cima. Na outra tá aí 25%, tá aqui na metade, ó. Coloco aqui. Tá um pouquinho maior do que eu devia, acho que visualmente está aqui. A outra é 35, tá aqui entre... Ó, esse daqui era 25, né? 25, ela vai estar entre 30 e 20. Aqui mais embaixo.
A outra porcentagem é 35 e essa daqui também é 20. 25 no caso. Então, aqui as colunas estão sendo representadas e pronto. É só isso o nosso gráfico de colunas. Ele poderia vir com as porcentagens escritas em cima ou não, mas aí já dá para você observar aqui pelo seu gráfico, pela lateral. Alguns vêm com a porcentagem escrita aqui, ó, 15%, 25%, 35% ou em cima. Certo? Esse é o nosso gráfico de colunas. Ele poderia também, as colunas estarem na vertical. Aqui estão na horizontal. Não. Aqui estão na vertical e eles poderiam estar na horizontal, ou seja, deitados. Somente isso, nosso gráfico de colunas. O gráfico de setores, eu vou utilizar essa mesma porcentagem aqui, essas mesmas porcentagens, esse mesmo exemplo. O gráfico de setores é o gráfico em formato de pizza. E aqui nós temos ele circular e vamos separar nossa porcentagem. Eu vou separar, eu não vou fazer cálculo para saber por qual a porcentagem representa cada um. Eu vou separar de forma bem... Eu vou colocar aqui, ó, seguinte. Na metade... Por que eu vou colocar na metade? Porque eu tenho dois dados de 25%. 25% e 25% dá 50%. Aí, esse daqui eu separo aqui, ó. 25, 25. O outro é 15 e o outro é 35. Então, tem que ser maior do que 25 e aqui tem que ser menor. Pronto. Tá aqui separado o nosso gráfico em formato de pizza. E aí, eu só represento as nossas porcentagens aqui dentro, ó. A primeira porcentagem é 25% aqui, que é o regular. Posso colocar aqui, ó, 25% regular. Ele geralmente é bem colorido. 25% ótimo. Ou vem só as variáveis aqui dentro. Aqui eu tenho 15% que é insuficiente. E 35% que é bom. Geralmente ele é colorido, tá? Mas eu não vou colorir, não. Pronto, esse é um gráfico de setores. Poderia apresentar as quantidades? Poderia ele ser representado com as nossas quantidades, ao invés de ser representado com as porcentagens, ó. Então, 25, 10 e 10, como eu tenho 40 dados, 10 e 10 representa a nossa metade. Então, eu separo aqui no meio, mais ou menos no meio. Aí aqui 10, 10. Poderia estar do outro lado também? Poderia. Sem problema nenhum. E aí eu coloco, ao invés de colocar a porcentagem, eu coloco os valores. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 14 e aqui eu também tenho 10. Pronto. Lógico que eu não estou colocando em cima, mas ele vem com um título, tá? Desempenho dos alunos de série tal em matemática no ano de 2021. Em matemática 2021. Para que seja feita a compreensão do que essa tabela ou este gráfico está apresentando para o leitor. E aí o leitor geralmente ele é leigo, ou seja, ele não está ali para fazer análise estatística de nada. Ele só quer compreender o que está sendo apresentado. E aí é assim que a gente consegue fazer essa compreensão. Não estou colocando nenhum título, mas os gráficos e tabelas, eles precisam vir com títulos. E aí o gráfico de coluna e o gráfico de setores, eles representam variáveis quantitativas ou qualitativas. Qualitativas ou quantitativas, que são as variáveis com o nosso quantidade de tempo, certo? Quantidade de tempo não, apareceu o tempo aqui, eu falei. A quantidade de dados não é uma característica. E, finalizando essa primeira parte, nós vamos falar sobre o histograma aqui rapidinho e continuamos falando sobre ele. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou interromper esta
dessa aula.